Levemente baseado na história real de como Gainax foi fundada, Otaku no Vídeo aborda todos os aspectos de um estilo de vida otaku, que em Kubo, nosso protagonista, é um jovem que leva uma vida normal até ser arrastado para um grupo de otaku. Lentamente, ele se torna mais parecido com eles até decidir abandonar sua vida anterior e se imergir totalmente a este novo estilo de vida. Um anime que mistura uma história real com uma surreal, ao mesmo tempo faz cenas de entrevista live action estilo documentário. E é uma bela homenagem e um retrato de toda a cultura otaku da sua época, a década de 80. Um anime que, por mais que eu não considere de boa qualidade, é extremamente peculiar e único. E como não tem vídeo falando sobre ele no Brasil, resolvi eu mesmo fazer. Bem, começando a falar sobre o anime, acho interessante dissecarmos o significado do nome juntamente com o significado e origem da palavra otaku, que tanto conhecemos. Otaku no vídeo, ou em uma tradução literal, seu vídeo, é uma frase que foi usada em excesso entre os videófilos. Videófilos são pessoas que gostam de vídeos, especificamente são interessados em equipamentos de vídeo ou em produções de vídeo, no caso da parte técnica como câmeras, equipamentos e esse tipo de coisa. Como eles usavam demais a palavra otaku, uma maneira muito formal e incomum de dizer você ou sua casa, normalmente usado por donas de casas, eles foram apelidados de otakuzoku, em uma tradução literal tribo otaku. E depois isso foi encurtado apenas para otaku, que neste contexto é aproximadamente equivalente à palavra maníaco ou fã hardcore, por assim dizer. Assim, o título tem outro significado, sendo vídeo de otaku ou vídeo de maníaco. No Japão, pode ser um otaku de qualquer coisa, como nos é mostrado em Retrato de um Otaku, um segmento mockumentary a qual eu já citei e voltaria a falar sobre ele mais tarde, além também de algumas das especialidades dos próprios personagens que não são somente em animes. Então, o OVA nos apresenta este outro lado otaku, mas o foco aqui fica mais no otaku como a gente conhece aqui no ocidente, o cara viciado em animes e coisas relacionadas a este gênero. Falando um pouco sobre o processo de criação da obra, a ideia por trás dela surgiu da mente dos fundadores do estúdio Gainax, Hideaki Anno e Yoshiyuki Satamoto. O anime foi lançado em 1991, uma época em que a cultura otaku estava começando a ganhar destaque e a se tornar um fenômeno no Japão. Anno e Sadamoto, que também foram os principais membros da equipe por trás de Evangelion, queriam explorar e satirizar a cultura otaku de uma maneira única. A obra é, em muitos aspectos, uma reflexão sobre a própria experiência dos criadores com a cultura otaku e como eles percebiam a comunidade naquela época. Otaku no Vídeo utiliza uma abordagem metalinguística, incorporando cenas live action de entrevistas reais com fãs de anime, como eu já havia falado anteriormente. A mistura de animação tradicional e elementos do mundo real dá à obra um tom meio documentário e ao mesmo tempo uma narrativa ficcional. A ideia era não apenas contar uma história sobre um otaku fictício, mas também explorar as experiências e obsessões da fandom otaku real. E como eu já citei tanto sobre essa parte live action dela, deixa eu falar um pouco sobre ela aqui. O retrato de otaku, como é chamada essa parte dentro do filme, são algumas das partes mais espirituosas e controversas de Otaku no Vídeo. Elas centram-se na inclusão de alguns segmentos de documentário tradicional atuado, no caso mockumentary, que é uma produção que visa se disfarçar de documentário, estilo The Office ou Bruxa de Blair. Nesses segmentos, os produtores do documentário entrevistam um otaku anônimo, tendo sua identidade devidamente ocultada por um mosaico em seu rosto e a voz sendo distorcida eletronicamente. Esses otakus que normalmente têm vergonha de seu fanatismo, servindo como um contraponto para os segmentos em animação tradicional. Esses trechos em mockumentary centram-se nas características negativas que os otakus possuem, tecendo críticas contundentes e às vezes um tanto cruéis a esta comunidade. Com entrevistas que abordam desde um homem que trabalha em um escritório, que se envergonha da sua época como cosplayer, passando por um otaku que coleciona Garage Kits. Garage Kits são action figures feitas de uma maneira caseira, e eles abordam até mesmo um otaku que rouba células de um estúdio de animação e um otaku viciado em pornografia que se masturba durante a entrevista. É meio nojento, mas esses trechos em mockumentary cobrem algumas das subculturas otakus e expõem aspectos extremamente negativos que mostram qual seria o ponto que o fanatismo otaku pode alcançar e quais são as consequências que tal fanatismo traz. O anime é, portanto, uma espécie de autocrítica e celebração da cultura otaku, abordando temas como paixão por hobbies, crescimento pessoal e os desafios enfrentados pelos fãs de anime em uma sociedade que, na época, poderia considerar essas paixões um tanto quanto incomuns. Otaku no Vídeo é conhecido por sua abordagem única e por oferecer uma visão satírica e reflexiva sobre a cultura otaku, contribuindo na sua época para a compreensão e apreciação desse fenômeno. E bem, como eu falei, os criadores de Otaku no Vídeo também estavam envolvidos com o Evangelho, então digamos que contribuir para a comunidade otaku é algo que esses caras fizeram muito bem durante sua vida. Eu poderia aqui começar a abordar o drama contado neste anime, mas sendo bem sincero, não tenho interesse em fazer isso,
por dois principais motivos. O primeiro é por eu achar que toda a história vivida por nosso protagonista Ken aqui nesse anime bem meia boca. E o segundo é por eu achar o conceito do anime em si mais interessante do que ele. Caso você queiram assistir o anime para saber qual a história é contada, ainda recomendo pela experiência. Ainda mais se você conhecer sobre este mundo dos animes, em foco os animes dos anos 80. Por mais que muito que se fale sobre a cultura otaku daquela época ainda sirva para os dias de hoje. Mas por agora é só isso. Nos vemos em um próximo vídeo. Até!